Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma videoaula de História, que na nossa videoaula de hoje nós iremos continuar sobre a Revolução Francesa, só que nós iremos destacar a Era Napoleônica, o período que Napoleão esteve com poder na França, que no nosso livro didático vai da página 87 até a página 89, que o nosso livro didático também tem assim: a ascensão de Napoleão, quer dizer, o período que Napoleão ele sobe ao poder, está no poder, que também pode ser aí a Era Napoleônica. Que aí no período nós temos aí, no período do diretório, o governo francês passava por uma situação crítica, enfrentando conflitos internos e externos, fora da França e dentro da França. Diante dessa situação, alguns políticos que não queriam a volta do antigo regime, nem o retorno do terror jacobino, acabaram buscando a colaboração de um jovem general que se destaca em campanhas na Itália e no Egito, chamado Napoleão Bonaparte, que vocês estão vendo a sua imagem. Contando com o apoio da alta burguesia e do exército, Napoleão participou de um golpe de Estado e instaurou um regime de consulado. Em 9 de novembro de 1799, que é o chamado 18 Brumádo no calendário revolucionário. O novo regime seria dirigido por 3 membros, os cônsules, e precedida por Napoleão, o primeiro cônsul. Em 1802, Napoleão foi nomeado cônsul vitalício até a morte, poder para sempre. E em 1804, por conta do grande prestígio e poder que havia adquirido, autoproclamou-se imperador da França. Nós vamos ver também aqui, repetindo, a Era Napoleônica foi o período em que Napoleão Bonaparte passou de grande general a imperador da França, estabelecendo domínios a níveis continentais. O início do golpe, como já tinha explicado anteriormente, 18 de Brumádo, 1799, o término segunda queda, junho de 1815. Etapas: consulado, 1799 a 1804, Império, 1804 a 1814, governo dos 100 dias, março a junho de 1815. O consulado, inicialmente 3 cônsules. Nova Constituição, elege Napoleão primeiro cônsul. O legislativo com aparato democracia. Napoleão concentrava poderes, formas ditatorial, ele governava, concentrava o poder todo em suas mãos, agia como ditador. O sucesso das medidas econômicas e administrativas. Napoleão tornou-se cônsul vitalício, que eu já tinha explicado, o poder hereditário, vitalício até a morte, e o poder hereditário que passava de pai para filho. Vamos ver aí, no consulado, que é chamado aí no nosso livro didático, tem o quê? A política interna. Napoleão esforçou-se para estabelecer a ordem interna da França. Ele centralizou a administração do país, promoveu a recuperação da economia francesa, reorganizou a arrecadação de impostos, investiu na construção de obras públicas, o que aumentou a oferta de trabalho para um grande número de desempregados. Napoleão também criou o Banco da França, estabeleceu uma moeda nacional, o franco. Essas medidas beneficiaram os comerciantes e também os industriais franceses, que passaram a contar com mais fontes de financiamento. Recusando-se a estabelecer os privilégios feudais, Napoleão manteve a divisão das terras senhoriais e da igreja, que haviam sido desapropriadas durante a Revolução, e assim conquistou o apoio dos camponeses. Outra importante medida foi a instituição do ensino público controlado pelo Estado, que tinha como principal objetivo formar funcionários eficientes e oficiais militares fiéis à autoridade do imperador.
Apesar de manter o confisco dos bens da igreja, Napoleão negociou uma reconciliação com o clero, comprometendo-se a não intervir no culto católico. Aí nós vamos ver aqui a divisão administrativa, 84 departamentos, prefeitos nomeados pelo poder central, criação do franco, a moeda, incentivou a industrialização, o Código Napoleônico, leis que moldava o Estado às necessidades da burguesia, as relações com a Igreja Católica, que eu acabei de falar, o reconhecimento do confisco das propriedades da Igreja, nomeações de bispos seriam feitas pelo Estado, liberdade de culto, o Estado laico, o Estado não ter nenhuma religião. O sucesso político, administrativo e militar leva Napoleão a proclamar-se imperador após o plebiscito. Napoleão I, que vocês estão vendo aí a coroação. Aí nós temos aí agora a questão aí que vocês podem ler, nosso livro didático da página 88. Tem assim, a política externa. A política externa de Napoleão com outros países foi marcada pelo enfrentamento com vários exércitos europeus. O exército francês venceu os austríacos, os prussianos em várias batalhas, mas não conseguiu derrotar a frota inglesa, perdendo a batalha de Trafalgar em 1805. Napoleão investiu na política de criação de repúblicas irmãs ao redor da França, com o objetivo de espalhar as instituições revolucionárias francesas pela Europa. No entanto, seu principal objetivo era derrotar a Inglaterra, mas não conseguiu. Pelas armas, tentou vencê-la no plano econômico por meio do bloqueio continental. Esse bloqueio continental era que nenhum país da Europa deveria manter relação econômica com a Inglaterra para que enfraquecesse a economia inglesa. E que foi por conta disso que em 1808, Dom João VI, com toda a sua corte, veio para o Brasil. Aqui o bloqueio continental para prejudicar a economia britânica, Inglaterra. Países dominados não podiam fazer comércio com a Inglaterra. O Portugal se nega, a negativa portuguesa ao bloqueio, a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas e a fuga de Dom João VI e sua corte para o Brasil. Por conta disso, Dom João VI vem para o Brasil, fugindo da invasão napoleônica, porque ele não obedeceu o bloqueio continental e manteve as relações econômicas com a Inglaterra. Até 1812, o poderio militar e econômico francês era incontestável. Com o tempo, os gastos e as perdas de vidas provocaram certa insatisfação na população francesa. Produtos ingleses faziam falta ao mercado europeu. A Inglaterra, durante o bloqueio, voltou-se à América Latina, voltou-se a comercializar aqui na América, principalmente aqui no Brasil, porque todos os produtos industrializados vinham da Inglaterra. O Brasil manteve relações econômicas. Então, aqui no nosso livro, o bloqueio continental e suas consequências. O que esse bloqueio gerou? Que vai resultar? Qual o resultado do bloqueio continental? Em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental, uma medida que proibia qualquer tipo de comércio entre os Estados europeus e a Inglaterra, sob a ameaça de represálias militares aos países que não seguissem o que determinava o imperador francês. O objetivo de Napoleão era enfraquecer o comércio britânico, desestabelecer sua economia, obrigando a Inglaterra a se render. Os resultados desta política, no entanto, não foram esperados por Napoleão. A Inglaterra dominava os mares com sua frota. Até hoje, a frota britânica é uma das melhores do mundo. E ela acabou bloqueando o continente europeu, impedindo a ligação das metrópoles europeias com suas colônias. Os britânicos souberam compensar suas perdas no comércio continental, abrindo lucrativos mercados para seus produtos, principalmente nas Américas espanhola e portuguesa.
aqui no Brasil, né? Por exemplo, que vocês veem, pode estar lendo aí no nosso livro didático na página 88. Aí nós vamos ver o governo dos 100 dias, que aí temos aí a promessa de organização de um governo democrático, a nova coligação internacional destrona Napoleão em junho de 1815, Batalha de Waterloo, Bélgica. Napoleão é aprisionado pelos ingleses e enviado à ilha de Santa Helena, Oceano Atlântico, onde morre em 1821. Luís XVIII reconduzido ao trono. O Congresso de Viena, reuniões de potências que lutaram contra Napoleão, a Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia. Redefinição de fronteiras, restauração das monarquias. Que vocês observem aí o mapa dessa questão da redefinição das fronteiras e a restauração das monarquias. Que no nosso livro tem assim: por exercer maior controle sobre os países dominados, Napoleão impôs vários dos seus parentes como governantes, entre eles seu irmão José Bonaparte, na Espanha. Essas imposições, no entanto, aumentaram a insatisfação dos governantes deste país, que se aliaram para combater os avanços franceses. Mesmo vencendo algumas batalhas, Napoleão sofreu grandes derrotas, como na campanha da Rússia em 1813. Sem recursos para lutar com tantas frentes de combate, a França acabou sendo invadida em 1814. Napoleão renunciou, deixou o trono e foi exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Luís XVIII, irmão do rei guilhotinado pelos revolucionários, assumiu então o trono francês. Em 1815, Napoleão conseguiu reassumir o poder, iniciando o governo dos 100 dias. Porém, as forças aliadas se uniram novamente e derrotaram na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde morreu em 1821. E assim terminava o Império Napoleônico francês. Que vocês podem estar lendo melhor, retomando a leitura no nosso livro didático na página 89. Temos aí agora a nossa atividade, que é uma atividade bem simples, bem básica, bem didática. Vocês irão produzir um pequeno texto destacando os principais aspectos do governo de Napoleão. Vocês vão aí escrever um pequeno texto que vocês irão destacar os principais acontecimentos, ou seja, os principais aspectos do governo de Napoleão. Essa figura tão emblemática da história. Então, turma, a nossa videoaula chega ao fim. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. E releiam, vão ao nosso livro didático, leiam as páginas, façam a releitura da página 87 até a página 89 e façam a atividade. E fiquem todos bem. Até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo encontro. Tchau, turma!